A gente fala agora sobre a América do Sul, aqui a Argentina. Com a economia sangrando, os argentinos vão às urnas no domingo para escolher o sucessor de Alberto Fernandes na presidência. O repórter Vitor Moraes destaca que a dolarização é um tema que divide os candidatos. Acompanhe. No próximo domingo, os argentinos vão às urnas para escolher um novo presidente. Com a economia deteriorada, a inflação que supera 120% ao ano e depois de ver fracassar governos de direita com Maurício Macri e de esquerda com Alberto Fernandes, o eleitorado argentino flerta com o candidato que se posiciona contra tudo e contra todos, Javier Milei, economista liberal e de direita. Milei já aparece à frente nas pesquisas antes do primeiro turno. Em segundo lugar está Sérgio Massa, ministro da Economia do presidente Alberto Fernandes. O valor do peso despencou frente ao dólar, a inflação disparou de uma maneira desenfreada e a população, os argentinos, se veem com poder de compra cada vez menor. Nesse contexto, o líder das pesquisas e favorito a vencer as eleições argentinas no domingo, Javier Milei, pretende substituir o peso pelo dólar, chamada dolarização, assim como fez o Equador. O dólar blue, principal cotação paralela usada na Argentina para a moeda americana, ultrapassou pela primeira vez o patamar de 1.000 pesos, seguindo a trajetória da forte alta pré-eleições presidenciais no país. O governo argentino anunciou uma unificação das 3 cotações paralelas do dólar, o solidário, Qatar e tarjeta, para turismo e poupança, aos quais são aplicados impostos para desencorajar a compra da moeda estrangeira. A cotação oficial do dólar na Argentina hoje está na casa dos 365 pesos. Márcio Coimbra, cientista político e presidente do Instituto Monitor da Democracia, diz que a situação e o tamanho do país são bastante distintos, a começar pela falta de reservas de dólares nos cofres públicos. A eventual dolarização da Argentina depende ainda de um conjunto de reformas e de várias mudanças necessárias para a implementação, especialmente a atração de dólares para que a medida possa ser implementada. Dólares que hoje não existem na Argentina para realizar a dolarização da economia sem um impacto profundo na vida dos argentinos. Javier Milei, que é chamado por alguns de Bolsonaro argentino, disse durante a campanha que pretendia limitar o comércio com o Brasil. Chamou o presidente Lula de comunista raivoso e socialista com vocação totalitária e afirmou que, em relação ao Mercosul, a Argentina vai seguir seu próprio caminho caso ele seja eleito. Lula tem uma relação pessoal de amizade com o atual presidente argentino, Alberto Fernandes, que chegou a visitá-lo na prisão depois de ser eleito. Eleição domingo, a Jovem Pan vai acompanhar, claro, e eu trago os nossos comentaristas para falar sobre as expectativas dessa eleição. Dora Kramer, eu não vou te perguntar quem que vai ganhar essa eleição, a sua bola de cristal pode ficar guardada por aí, mas o grande problema é a economia que permeia essa discussão. Milei promete algumas questões, o candidato de Alberto Fernandes é o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. O que é possível esperar? É uma eleição totalmente imprevisível. Olha, eu não sei se ela é tão imprevisível assim, uma vez que o Milei está na dianteira, né? Hoje o ministro da Fazenda, o nosso ministro Fernando Haddad, manifestou preocupação com a vitória do Milei e as relações do Brasil. Você vê como o candidato se referiu ao presidente brasileiro, né? Uma atitude assim de pré-ruptura, né? Vamos ver como é que essa coisa vai ser, porque parece que aquela história de que o Milei poderia ganhar no primeiro turno, ela arrefeceu um pouco, mas havendo segundo turno, tudo indica pelas pesquisas que ele estará. E aí, como será o comportamento de quem ficar de fora? Será que... Porque a Argentina é um pouco diferente, não tem essa coisa nossa, assim, muito de composição, né? Eles não são muito bons de composição. Lá, por exemplo, se o Milei ganhar, ele vai ser ultraminoritário no Congresso, né? Só que lá não tem centrão. Não tem esse tipo de composição, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse arranjo se houver segundo turno. E também vamos que o Milei ganhe essa eleição. A questão é
essa figura dele, essa performance, ela é uma performance de campanha, ela vai se refletir na condução do governo, e se ela se refletir, o desastre só se aprofunda, né? Ou ele vai conseguir atuar de acordo com os ditames, com as regras do poder. Isso sim que eu acho que é absolutamente imprevisível. O que será da Argentina numa possível, não provável talvez, mas possível vitória do Javier Milei. O Vilela, esse ponto é interessante porque ele promete alguns pontos, como acabar com o Banco Central, medidas que ele não poderia tomar, porque aí ele estaria rasgando a Constituição. Juridicamente ele pode ter problemas se ele tentar algumas coisas nesse sentido, é uma questão a se pensar. Sem sombra de dúvida, especialmente na Argentina. Nós não podemos esquecer que foram dezenas de presidentes que a Argentina teve somente neste século. Desde 2000 até 2023, em pouco mais de 20 anos, mais de 10 presidentes passaram pela Casa Rosada. Nós tivemos renúncia de presidente, nós tivemos queda de presidente. Então, nesse contexto, como a Dora muito bem colocou, de uma dificuldade de se compor alianças, um presidente da República que não consiga confirmar o seu discurso acaba se enfraquecendo e tudo pode acontecer. Eu faço ainda a observação que, nas pesquisas recentes, não apenas os 2 primeiros, mas a terceira colocada, Patrícia Bullrich, que vem de um grupo político conservador mais tradicional na Argentina, ela está relativamente próxima. E talvez dentro de uma briga de voto útil, ela pode acabar complicando, né, a vida, tanto de Sérgio Massa como até de Milei, e quem sabe indo para o segundo turno. Vamos aguardar que a briga vai ser boa.